Deus, o Senhor abençoe, Deus, a vida dele, a palavra, Senhor. Senhor, que tudo aquilo que for sair, Deus, da boca dele possa ser de fato orientado e direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que a Tua palavra possa ser viva e eficaz, Pai, que ela possa atingir nossos corações e que possa trazer de fato quebrantamento, arrependimento e mudança dos caminhos, Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos nessa noite, Pai. Amém. Amém. Esse aqui, que senão eu não vejo vocês, né? Aí. Boa noite. Tudo certo, Henrique? Tá dando pra ver aí? Amém. Que tá osso gravar as pregações aqui ultimamente, que o som tá dando muito problema. Mas hoje, se Deus quiser, vai dar certo. Amém? Pessoal, a gente está voltando aí, né, do retiro de pastores que teve lá em Caldas, do Ministério Sal da Terra, esse final de semana. Eu já vim direto, né, nem passei em casa. A gente já chegou para cá, para o culto. Foi um tempo assim muito bom, foi um tempo muito edificante lá. A gente vê os irmãos, né, foram o pessoal do Brasil todo, de toda a região, de todas as sais da terra aí, né, Batata, do Brasil. E alguns não puderam vir, né? Ariovaldo, Marina, ficaram lá e provavelmente deve estar chegando aí. E a Laís está viajando também, está para Joinville. E outras pessoas também estão viajando, né? Então, esse final de semana foi um final de semana atípico, de muitas pessoas aí viajando, né? E cumprindo aquilo que é o seu chamado, seu ministério, seu dom, seu talento, seu trabalho. E o nosso tempo lá em Caldas foi muito bom. Foi um tempo assim de enriquecermos uns aos outros daquilo que Deus tem falado conosco como ministério Sal da Terra. O tema foi suportando ventos fortes, suportando as tempestades e no momento oportuno aí a gente vai compartilhando e vai dividindo tudo aquilo que a gente recebeu de lá. Amém? Hoje o nosso tema, né, a gente vai continuar aí tratando, falando a respeito das doutrinas, dos assuntos fundamentais da fé cristã. Né, a gente vem aí numa sequência de perguntas, né, qual o meu propósito, quem é Deus, quem é Jesus, qual é a vontade de Deus para mim. E hoje a gente vai falar de um assunto assim extremamente importante, um assunto onde muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar, porque fala a respeito de limites, de regras, de leis que Deus deixou para o seu povo, né? Então hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. E quando a gente fala, né, sobre a lei de Deus, quando a gente pensa a respeito desse assunto, a gente já é logo de cara, muitas vezes, bloqueado por um conceito reducionista a respeito do que é lei, do que é regras, do que é ter limites, porque nós vivemos um tempo, né, onde essas palavras, esses conceitos, eles estão cada vez mais sendo diluídos. Todos nós queremos viver uma vida de liberdade, não é isso? Todos nós queremos viver, fazer aquilo que nós desejarmos, aquilo que o nosso coração mandar. Então, vai lá e faz. Então, esse é o espírito que tem reinado nos nossos dias, um espírito de liberdade. Mas aí eu queria chamar a atenção para vocês e perguntar, né, se vocês desejariam viver em uma cidade sem lei, em um país sem lei. Já viu aquela frase, né, terra sem lei, aonde cidades são governadas por bandidos, por pessoas que não têm o mínimo de temor a Deus, uma terra sem lei. Já se imaginou viver num lugar desse? Estar numa cidade dessa? Imagina aí a pior cidade, o pior país, o pior bairro, aonde não há lei, aonde muitas vezes a polícia não chega, aonde as pessoas vivem sob o comando de pessoas que não temem e não amam a Deus. E no primeiro momento, quando a gente pensa, né, não, eu queria ser livre para fazer o que eu quisesse, né? Eu queria ser livre para ir aonde eu quisesse ir, fazer o que eu quisesse fazer.
sem nenhuma lei, sem nenhuma regra, sem nada para me limitar. Então, no primeiro momento, a gente até poderia, né, sentir um pouco de alegria, de prazer, daquele espírito de liberdade, né, de você poder fazer o que quiser. Mas, num segundo momento, você iria ser tomado de quê? De pavor, de medo, de desespero, de angústia, ao saber que qualquer outra pessoa pode fazer qualquer coisa com você, contra a sua pessoa. Isso traria e traz para nós o quê? Medo, angústia, ansiedade. Porque, na verdade, no fundo, nós queremos uma liberdade, mas quando nós nos deparamos com uma liberdade plena, total, sem nenhuma lei, a gente se sente refém dos nossos medos. Porque, afinal de contas, num lugar onde não há lei, eu posso fazer o que eu quiser e a outra pessoa pode fazer o que ela bem entender. Então, uma terra sem leis. E agora imagina se você vivesse, se você andasse em uma cidade onde não existissem leis de trânsito. Aonde você pudesse dirigir da forma que você quisesse. A grande maioria de nós iríamos andar no modo Velozes e Furiosos, né? Não há lei, não há regras, não há fiscais, não há polícia, não há CETRAN. Então eu iria furar todos os sinais, eu iria passar todos os pares, não haveria limite de velocidade para eu poder andar, não haveria limite de velocidade para eu poder respeitar. Então eu iria viver como eu desejasse. Iria andar sem cinto, a Luísa ia andar sem cadeirinha, as crianças iriam andar no banco da frente, ou seja, ia virar uma bagunça. E em quase todos os ambientes, né, que a gente vive, a gente tem que lidar o quê? Com regras, com leis pré-estabelecidas. E quando a gente infringe essas leis, o que acontece? Nós somos o quê? Geralmente punidos. Então hoje, se você atravessar um pare, ou um sinal vermelho, ou andar acima da velocidade permitida, se não tiver nenhum CETRAN olhando, ou se não tiver nenhum radar ali, você não vai ser multado. Mas você pode provocar a morte de alguém. Ou você pode se matar, envolvendo em um acidente e perder a sua própria vida. Então, por isso que as leis que regem a sociedade, elas estão aqui, de certa forma, para o quê? Para nos proteger. Para guardar a nossa vida e para guardar também o quê? A vida do outro, do meu próximo. E nós adultos, no fundo, nós não conseguimos viver em liberdade plena. Porque nós somos seres de natureza caída, pecaminosa. A nossa essência, o nosso coração é mau, é ruim. Então, se você der plenos poderes para qualquer um aqui fazer o que quiser da sua vida, você pode ter certeza que uma hora ou outra você vai fazer alguma coisa que vai ou te prejudicar ou vai prejudicar o próximo. Lembra do exemplo da multa de trânsito? Ou você vai tomar uma multa, ou você vai ser preso, ou você vai matar alguém, ou você vai atropelar alguém. Então, no fundo, nós precisamos o quê? De limites, de regras, de leis. No trabalho, aonde você trabalha, lá você tem horários para cumprir, lá você tem algo pré-estabelecido, às vezes que você mesmo preparou para seguir um cronograma. Porque se você deixa tudo solto, vai chegar no final do dia, você vai ver que você não fez nada. Você vai perceber que o seu dia não foi produtivo, você vai perceber que você não entregou nada de valor, que você não fez absolutamente nada. Ficou o dia inteiro mexendo no celular, rodando no Instagram, vendo vídeo no YouTube, e aí o dia passa, a semana passa, e daqui a pouco, ou você vai ser demitido do seu trabalho, do seu emprego, ou você vai perder todos os seus clientes, fornecedores, se você for aí uma pessoa que trabalha por conta, vai perder tudo. Porque, no fundo, nós não sabemos lidar com a liberdade plena. É muita disciplina que nós precisamos ter para poder cumprir tudo aquilo que a gente prometeu, seja para o nosso patrão, para a nossa empresa,
para os nossos clientes, para os nossos alunos. Precisamos de muita disciplina, porque senão nós iremos entrar num buraco sem fundo. Precisamos de regras na igreja, no casamento, na escola, na faculdade. Pensa aí, todos os ambientes que você transita. Em todos os lugares, nós precisamos de regras, de leis, de limites. Caso contrário, nós não iremos conseguir viver a plenitude daquilo que é a vontade de Deus para nós. E aí, muitas vezes, a gente pensa, né, que ter leis, regras e limites, isso é muito ruim. Isso é prejudicial para nós, porque acaba afetando a nossa liberdade. Mas no final de todas as coisas, ser livre custa muito mais do que você, às vezes, ser um escravo. Ser um empregado que precisa seguir todas as regras, todas as leis. Porque muitas vezes é muito mais fácil você seguir um script, né? Você seguir algo que alguém desenhou ou colocou para você fazer, do que você lidar com a sua própria liberdade. Porque a liberdade, ela custa tudo. E dentro de todas as opções aí disponíveis que você possa ter na sua vida, quando você é livre, eu vou escolher, né? Você vai escolher apenas aquilo que é bom. Dentre todas as opções que você tem ali, você escolhe apenas aquilo que é bom para você. E aí, quando a gente pensa, né, a respeito de liberdade, de regras, de leis, a gente pensa na nossa didática, na nossa pedagogia com as crianças. Porque as crianças, elas nos mostram, e a gente consegue visualizar muito melhor e com mais eficiência, essas regras, essas leis, que nós precisamos o quê? Colocar sobre a vida delas, porque elas não têm o quê? A maturidade necessária e suficiente para que elas possam fazer aquilo que elas precisam fazer, na hora que elas precisam fazer e como elas precisam fazer. Então, quando a gente trabalha com crianças, quando a gente lidar com as crianças, a gente vai perceber que as regras, que limites, para elas são o quê? Essenciais. Porque se a gente entregar a elas as suas próprias vontades, seus próprios desejos, elas sempre vão escolher, muitas das vezes, as coisas que não são boas para elas. Então, exemplo, a Luísa, né? Ela chega mais ou menos na hora do almoço, quando ela não está para a escola ou está lá com a gente, ela quer beber leite, quer mamar, né? Ela pede a mamadeira, pede o leite. E aí, se a gente for seguir aquilo que ela está pedindo, ela não vai se alimentar de uma forma correta, ela não vai comer a comida necessária para ela o quê? Se desenvolver. Então, para o bem dela, eu e a Laís, a gente precisa, né, estabelecer que na hora do almoço não é hora de tomar leite. Porque senão ela não vai se desenvolver de uma forma saudável. Ela vai preferir bolacha, ela vai preferir paçoca, outras coisas, e não o alimento necessário. Então a lei lá em casa é, na hora do almoço, arroz, feijão, carne. Não é hora de tomar leite, não é hora de comer bolacha, não é hora de comer porcaria. Tem os outros momentos. Então, visualizando assim, a gente vê, né, que para a vida dela isso é bom, isso é necessário. Mas para nós adultos, né, a gente acha, não, isso é só para criança, isso é só para uma pessoa, para um neném, para um bebê. Mas para nós adultos, nós também precisamos, né, de regras, de leis, de limites, para que a gente possa crescer, se desenvolver. Porque a nossa natureza caída sempre vai nos levar para a libertinagem, ou seja, o abuso da nossa liberdade. E isso vai ser sempre o quê? Prejudicial para nós. E quando a criança ela desobedece, quando a criança ela quebra o combinado, o que acontece? Ela sofre o quê? As consequências. Ela é punida, ela recebe a recompensa pela sua desobediência. Então, ou ela vai ficar de castigo, ou ela vai ter alguma outra restrição para ela poder aprender que existem regras e leis e que quem manda na casa é o pai e a mãe. E da mesma forma, assim,
nós agora adultos, né? Deus é aquele que estabeleceu regras, limites e leis para que nós pudéssemos o quê? Seguir. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós, como pais e mães, como responsáveis por crianças, por pessoas de menor idade, nós sabemos o que é bom para a criança. E quem sabe o que é bom para os adultos, para as pessoas maduras, para as pessoas que já cresceram? O nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou, aquele que viu a gente sendo formado dentro da barriga da nossa mãe, aquele que sabe, que contou e que escreveu todos os dias da nossa vida. Ele sabe o que é o melhor para nós. E agora nós precisamos o quê? Obedecer a Deus. Precisamos entender e compreender qual que é a vontade de Deus para nós. E aí, Guilherme, pode jogar lá a primeira imagem aí, por favor, que vai exemplificar aí o nosso tema dessa semana, né, que é a lei de Deus. Para quem não viu nas redes sociais, essa é a imagem. O que é a lei de Deus? E aí esse cara soltando lasers pelos olhos é Moisés. E ao lado dele, ele está segurando ali a placa, né, contido os 10 mandamentos, certo? Então agora a gente precisa entender, partindo desse pressuposto, né, entendendo os limites, as regras, as leis das crianças, dos adultos, agora nós precisamos entender que o nosso Pai, que o nosso Deus, ele tem leis, ele tem diretrizes, ele tem limites para que nós possamos seguir. Porque se para os nossos filhos nós precisamos estabelecer regras e limites, se na sociedade há regras, há limites, há leis, não dá para a gente sair fazendo o que a gente quer aí nas ruas, se na escola, na faculdade, no trabalho, se no mundo da internet também há leis que regem todas as coisas, lá na sua empresa, lá no lugar onde você trabalha, tem as políticas, tem as regras, tem as leis. Se em todos os lugares que a gente transitar, que a gente colocar o nosso pé, existem regras e leis para que a gente possa o quê? Seguir princípios, por que que a gente acha que Deus, ele é mau ou ele é tirano ao estabelecer o quê? As suas leis, os seus juízos, os seus mandamentos? Por que que se tudo no mundo está ancorado em um sistema de leis e regras que vão direcionar toda uma sociedade, por que que a gente acha que com Deus seria diferente? Por que que a gente entra em crise em achar que Deus é mau ou que Deus ele é um carrasco quando ele estabelece as regras, as leis do jogo, do mundo, do universo que ele mesmo criou? Porque todas essas leis que eu citei aqui, da sociedade, do trabalho, da família, de tudo, elas existem. Sabe por que que elas existem? Não foi porque um homem inventou, não foi porque uma pessoa do nada falou, nossa, eu preciso estabelecer uma lei, uma regra aqui, porque senão o povo vai quebrar, não vai saber como trabalhar, não vai saber como fazer. Da onde que surgiu tudo isso? Isso surgiu do próprio Deus. Todas as leis humanas que nós lidamos hoje, elas partiram do próprio Deus. A nossa Constituição, se você pegar uma lei de outro país, das sociedades, tudo parte do princípio de Deus. Sabe por quê? Porque no princípio, Deus criou todas as coisas. No início de tudo, Deus estabelece suas leis, os seus estatutos e os seus juízos. E aí eu queria te convidar aí a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15 ao versículo 17. Abre aí sua Bíblia ou destrave ela do seu celular. Gênesis 2. De 15 a 17. Fala assim, ó.
E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui na criação de todas as coisas, quando Deus cria o ser humano, ele já estabelece um limite. Olha, você tem tudo aqui, ó. Desfruta de tudo que eu criei, menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí muitas vezes a gente entra em crise, né? E perguntar, por quê, né? Por que Deus estava fazendo isso? Era uma pedagogia que Deus estava ensinando para nós, da dependência. De confiar naquilo que Deus tinha falado e pré-estabelecido. Olha, você tem tudo, eu criei todas as coisas aqui para você, mas essa é a exceção. Então, obedeça, porque eu te criei, eu sei o que é bom para você, então me obedeça. E no princípio Deus criou todas as coisas com um propósito. Depois, anteriormente, né, ele vai criar os céus, a terra, e essas últimas semanas na salinha das crianças, elas estão aprendendo sobre a criação, né? A Dácia está aí para confirmar. E a cada dia está sendo ensinado a respeito da criação dos céus, da terra, da natureza, segundo a narrativa de Gênesis. E lá a gente vai perceber a ordem que Deus vai criando todas as coisas. E o princípio, o propósito para o qual Deus vai criando e estabelecendo todas as coisas no universo. Deus não cria de forma desordenada, mas do caos, do nada, Deus traz ordem. Deus traz vida. Deus traz propósito. Do caos, Deus estabelece a ordem. Então, a partir dali, nós vamos percebendo que Deus não é bagunça. Que Deus, ele é santo. Que Deus, ele é bom. Que Deus, ele é poderoso em criar, em fazer todas as coisas. E ele é o Senhor de todas as coisas. E aí tem um meme, né, que não sei se vocês já viram na internet. Pode jogar aí, Guilherme, pra gente. Esse meme aí. Que está lá Jesus com seus discípulos, e aí alguém solta: Senhor, meu corpo, minhas regras. Aí embaixo, Jesus fala: né, meu universo, minhas regras, crie o universo e depois conversamos. Isso é um meme, tá, gente, da internet, não sei se vocês já viram, mas que exemplifica muito daquilo que são as nossas percepções a respeito daquilo que é a lei de Deus, daquilo que é a vontade de Deus para nós. Porque nós queremos o quê? Questionar Deus, por que Deus criou as coisas da forma que elas são, da forma natural que elas são. E aí eu queria te convidar a abrir lá no livro de Jó, no versículo 38, Jó 38, a partir do versículo 5. Jó está lá em crise, né, com seus amigos, com Deus, porque ele havia perdido tudo, ele que era um homem muito rico, tinha muitas propriedades, tinha muitos filhos, e aí Deus permite que ele perca tudo. Os filhos morrem, a casa pega fogo, os gados são atacados por pragas, tudo ele perde. E aí lá nessa altura aqui do livro de Jó, no capítulo 38, depois de questionar Deus, depois de questionar os amigos, de conversar com os amigos, chega nesse ponto aqui, e Deus vira e fala para Jó, versículo 5. Se você é sábio, diga-me onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo. Quem mediu os limites das suas dimensões? Quem usou a linha de medir e o fio de prumo? Diga-me se você sabe. Sobre o que se apoiam os alicerces do mundo e quem colocou a primeira pedra dessa construção? Quando as primeiras estrelas cantavam e os anjos vibravam de alegria? Quem foi que estabeleceu os limites do mar quando as águas surgiram do abismo? Quem foi que cobriu o oceano de nuvens e escuridão? Onde você estava quando tracei
os limites do mar, de onde as ondas não podem passar, e disse: até aqui você pode vir, mas daqui para frente as suas ondas altas e orgulhosas não podem passar. Então aqui Deus, ele traz um confrontamento para Jó. Tipo assim, Jó, quem você está achando que você é? Aonde você estava quando eu estabeleci os limites do mar, dos céus? Aonde você estava quando eu medi o mar com a palma das minhas mãos? Com qual prumo eu medi? Se os oceanos, eles não podem avançar de um limite até o outro, porque senão vai inundar toda a terra, quem foi que estabeleceu tudo isso? Foi eu, o Senhor, o seu Deus. Então essa é a pergunta que nós precisamos fazer primeiramente. A primeira pergunta para nós aqui essa noite: quem sou eu para questionar, para indagar com Deus sobre as suas leis, sobre os seus juízos e sobre os seus propósitos? E eu não estou falando aqui que a gente não deve perguntar, questionar, buscar entender, compreender, estudar. Não estou falando nada disso. Não estou falando para você ser um ignorante. Mas eu estou falando para que nós possamos estar com o nosso coração aberto para receber a direção de Deus sobre aquilo que são as questões que muitas vezes a gente entra em crise. Será que nós estamos deixando Deus moldar o nosso coração? Ou a gente está querendo moldar a Deus segundo a nossa vontade, segundo a nossa conveniência? Nós somos o barro e Deus é o oleiro. Deus é que nos molda, Deus é que nos criou, Deus é que nos formou, então Ele que nos molda. Nós precisamos ser moldados por Deus. Você pode perguntar, você pode questionar, isso é lícito, mas será que nós estamos sendo deixados levar pela vontade de Deus? Será que a gente está sendo moldado por aquilo que é a vontade de Deus para nós? Ou a gente está querendo estabelecer as nossas regras, as nossas leis, e falando para Deus: Deus, está aqui, ó. Isso aqui é o que eu entendo de mundo, isso aqui é o que eu entendo do meu corpo, isso aqui é o que eu entendo do meu trabalho. Então, Deus, ó, dá um jeito aí, se vira e faça conforme a minha vontade. E não é assim. Não é assim que funciona. Porque Deus que nos criou. E nós que precisamos entender e compreender quais são as vontades de Deus para nós. E quando a gente fala, né, a respeito de lei de Deus, pode deixar naquele outro, na primeira imagem. Quando a gente fala a respeito de lei de Deus, no Novo Testamento, toda vez que é citado lei de Deus, está se referenciando ao Pentateuco lá de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sempre que você vê lá citando a lei e os profetas, ele está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia e aos profetas do Antigo Testamento. E hoje, depois que Cristo veio, que Jesus veio, que a Bíblia ela foi formada, nós entendemos que toda a palavra de Deus é a lei de Deus. Porque no Novo Testamento agora, ele vai trazer luz a tudo aquilo que Deus revelou no Antigo Testamento. Porque Cristo cumpriu toda a lei. E aí toda a lei, né, foi dada para quê? Primeiro, para denunciar o quê? O nosso pecado. A lei de Deus vem para nos mostrar que nós somos seres caídos, que nós temos o nosso coração ruim e que a gente não consegue cumprir toda a lei de Deus, porque nós somos pessoas caídas. Lá em Romanos 5:20 vai falar assim, ó: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Então, por que a lei de Deus foi dada para nós? Para denunciar o nosso pecado. Para mostrar para mim e para você que pelo nosso próprio esforço, a gente não consegue comprar o favor de Deus.
A lei de Deus foi nos dada para que, como o Batata mencionou, né, eu não achasse que se eu desse o meu dízimo, a minha oferta, Deus ele tem a obrigação de me retribuir da mesma forma que eu dei. A lei do Senhor veio para mostrar que a gente não consegue a salvação pelos nossos próprios esforços. Por tudo aquilo que a gente fizer, nós não vamos conseguir cumprir toda a lei. Porque a lei foi dada com esse propósito, para esfregar na nossa cara que nós não conseguimos cumprir toda a lei. E aí o segundo ponto, né? Por que a lei foi dada? Para revelar o quanto Deus, ele é santo e justo. A lei de Deus foi entregue a nós para mostrar que Deus não é bagunça. Que Deus não é trouxa. Que Deus, ele tem uma maneira correta de adorá-lo, de segui-lo, de obedecê-lo. Então toda a lei, quando a gente lê a palavra, a gente vai perceber o quanto Deus é santo, é justo, e os seus juízos, e as suas sentenças, e a sua vontade, ela é perfeita. Terceiro ponto, a lei de Deus foi nos dada, sabe para quê? Para nos mostrar como nós devemos viver a nossa vida. A lei de Deus foi nos entregue para que a gente possa saber como se relacionar com Deus e como nós nos relacionamos com o próximo. Esse é o propósito da lei de Deus. O terceiro, né? Ele nos ensina a maneira correta de viver. Ele nos mostra como nós precisamos nos relacionar com Ele mesmo e com o nosso próximo. Porque sem a palavra de Deus, sem as Escrituras, nós não iríamos saber como viver em sociedade, em família, e não iríamos saber também como nós iríamos nos relacionar com o Deus, o Criador de todas as coisas, e com o nosso Pai. Esses são os três princípios pelos quais Deus entregou a lei ao seu povo. E quando a gente pensa, né, quando a gente fala a respeito da Bíblia, a respeito de tudo aquilo que ela trata, será que ela fala de todos os assuntos? Será que ela fala de todas as áreas da nossa vida? Sim. A palavra de Deus, ela engloba o homem e a mulher na sua totalidade. Corpo, alma, espírito, pensamento, emoção, físico. Ela fala de tudo, abrange tudo. E quando a gente vai estudar, né, a gente percebe que a lei de Deus ela foi dividida em 3 grupos. O primeiro grupo é a lei moral de Deus, que se resume nos 10 mandamentos, lá de Moisés, que está lá em Êxodo 20. Mas não apenas nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um resumo, é um mix, né, vamos falar assim, da lei moral de Deus. Mas a lei moral de Deus, ela abrange mais ou menos 613 mandamentos, que vão falar a respeito de justiça, de conduta moral, sexual, de tudo que está lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Primeiro grupo, lei moral. Segundo grupo, é a lei cerimonial, as leis cerimoniais, que era aquelas leis, quando você vai ler lá em Levítico, Números, Deuteronômio, que às vezes você pula, né, as páginas. Você lê correndo, porque é muito complicado, muito difícil. Mas ali está o grupo de leis cerimoniais, que vão ensinar o povo a como adorar a Deus. Então ali a gente vai perceber as regras, as formas, as medidas, o jeito, né, de sacrificar, o jeito de fazer as cerimônias, como o sacerdote, o levita, eles deveriam se apresentar diante de Deus, como que os pecados seriam apresentados diante de Deus, qual a frequência, quais são as roupas, as medidas, o tamanho, o material que seria usado, tudo isso compunha a lei cerimonial. E por último, o terceiro grupo são as leis civis. As leis civis são aquelas leis que o povo de Israel recebeu da parte de Deus no momento da história em que não havia leis.
Então, o povo sem lei, lá muito tempo atrás, 1.500 anos, 2.000 anos antes de Cristo, para um povo que não tinha referência nenhuma de como viver em sociedade. Então Deus, através ali de Moisés, entrega essas leis civis, que vão falar o quê? A respeito de herança, vão falar a respeito de como você tratar suas dívidas, vão falar a respeito da legislação que vai reger essa sociedade. Se você roubar, se você matar, o que acontece, o que você precisa fazer. Todo esse conjunto de leis civis foi dado também ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Lá fala a respeito das cidades de refúgio, aonde se uma pessoa matasse alguém sem querer, ela deveria fugir para essa cidade, ficar ali por um período. Então, esse conjunto de legislações, como se fosse a Constituição de Israel, englobam as leis civis. E todas essas leis, elas cumpriram um propósito. A lei moral de Deus, ela se perpetua até hoje. Se você pegar ali os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, são leis gerais e abrangentes que valem até os dias de hoje e vão valer até quando Jesus voltar. Elas não expiraram, elas não têm prazo de validade, porque são leis que regem o ser humano para que eles possam adorar a Deus da forma correta e para que eles possam se relacionar uns com os outros da melhor forma possível. Essa lei moral, ela permanece. As leis cerimoniais, elas cumpriram o seu papel, o seu propósito, que eram apontar para Cristo, que era para apontar como Cristo iria morrer em favor dos nossos pecados. Então, essas leis cerimoniais, hoje nós não precisamos mais cumpri-las. Porque se nós precisássemos cumpri-las, Jesus ainda não teria voltado. Porque Jesus é o cumprimento. Ele cumpriu todas as exigências das leis cerimoniais. Para a remissão de pecados, deveria haver o quê? Derramamento de sangue, de animais. Mas Cristo Jesus veio para cumprir tudo aquilo que essas leis exigiam. Então, as leis cerimoniais, elas nós não precisamos mais cumprir. Caso contrário, a gente ia estar no culto aqui agora, eu vestido de roupas sacerdotais, né? Haveria um véu aqui no meio, e eu apenas uma vez no ano poderia entrar no Santo dos Santos, oferecer o sacrifício. Ia ter um holocausto lá no fundo, onde vocês deveriam trazer pombas, bichos para serem sacrificados e tudo mais. Então essas leis cerimoniais já foram cumpridas em Cristo Jesus. E as leis civis, elas também cumpriram um papel pedagógico para a nação de Israel. Tudo aquilo que Deus deixou ali para o povo, para que eles pudessem seguir, foi uma diretriz, uma constituição, para que aquele povo soubesse viver em sociedade. E isso serviu de base para todas as outras legislações de todos os outros povos do mundo. Então hoje nós não precisamos mais ter uma cidade de refúgio. Mas hoje a gente já tem cadeia, né? Hoje a gente já tem prisão. Hoje nós não precisamos mais ir ali no mato aqui do lado, cavar um buraco, fazer o cocô ali e tampar, porque hoje nós já temos o quê? Saneamento básico. Então essas leis civis, elas cumpriram um propósito, elas serviram de referência, mas que agora nós também já não precisamos mais cumpri-las da forma como ela foi dada lá no Antigo Testamento. Elas serviram o quê? De referência para uma nação, para um povo, para um tempo e para uma época. São leis civis. Então, todas as vezes que falar sobre lei de Deus, entendam esses 3 grupos: leis morais, leis cerimoniais e leis civis. E quando a gente vê tudo isso, né, a gente fica pensando, né, nossa, velho, é complicado demais, é muito difícil. Realmente é muito difícil.
Mas Cristo Jesus veio cumprir toda a lei de Deus. E a liberdade que Deus nos deu hoje para que a gente pudesse cultuá-lo da forma como nós estamos cultuando, porque o véu foi rasgado, foi porque agora nós temos o livre acesso na presença de Deus, sem precisar de despachante espiritual. Agora nós podemos entrar e falar com Deus no nosso quarto, mas nós precisamos dos irmãos para que a gente possa crescer mutuamente. Isso custa tudo. A liberdade que Cristo nos deu custa tudo. Porque no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, a gente vai ver que existe a lei que fala assim, olha, não roubarás, né? Mas no Novo Testamento, a conta, a régua, o parâmetro, ele sobe. Porque o mandamento, a lei, serviu como uma referência, para que a gente pudesse entender o quê? O princípio. Então agora, não é apenas, olha, não roube mais, mas é, olha, trabalhe. Seja uma pessoa dedicada no seu trabalho, tenha a sua renda, pague as suas contas, e além disso, reparta com o seu próximo. Então a conta ela ficou mais cara. Essa liberdade que a gente tanto almeja, agora ela vai nos custar muito mais do que aquilo que a lei lá atrás nos exigia. Porque só não roubar estava fácil. Mas agora Deus está nos mandando trabalhar e ainda dividir. Vixe, aí ficou difícil, né? Lá também falava, né? Não adulterarás. E Jesus vem e fala, olha, se você olhar com uma intenção impura para outra pessoa, você já adulterou no seu coração. Então a conta da liberdade, ela é muito mais cara do que às vezes você tentar seguir uma lista de regras, de leis, que aquilo serviu para um princípio, para um propósito, para que a gente pudesse entender o plano e o propósito final de Deus para as nossas vidas. Porque o Antigo Testamento, as leis de Deus ali que a gente mencionou aqui, tudo isso cumpriu um propósito para que a gente pudesse entender o quê? O princípio. Então agora não são mais leis que nós precisamos seguir, carregar uma constituição no nosso bolso, na nossa bolsa, para ficar ali conferindo, nossa, será que eu estou seguindo isso ou aquilo? Mas agora Deus, Ele não está mais escrevendo as leis em uma pedra. Mas Deus está escrevendo a sua própria lei, a sua própria vontade nos nossos corações. A vontade de Deus, os mandamentos de Deus, estão sendo escritos agora no tempo da graça, em que Jesus morreu no nosso lugar, nos nossos corações. Essa lei que foi dada ali a Moisés, lá no Antigo Testamento, escrito em pedras, agora Deus, através do seu Espírito Santo, está escrevendo elas nos nossos corações. Por isso que nós não somos salvos pela obediência da lei. Porque, como eu disse anteriormente, né? Nós não somos capazes de cumprir todos os 613 mandamentos da lei de Deus. Sempre vai ter algo que a gente vai cair. A salvação no Antigo Testamento é a mesma nos dias de hoje. Lá atrás também, as pessoas não conseguiam cumprir toda a lei. E hoje também nós não conseguimos cumprir toda a lei. E como as pessoas eram salvas naquele tempo? Da mesma forma que elas são salvas hoje, que nós somos salvos hoje. Mas a diferença é que antes eles tiveram fé no Messias que haveria de vir. Antes eles creram na palavra de Deus, no Messias que ainda viria. E depositaram a sua confiança e a sua esperança num Deus soberano. Então por isso elas foram salvas. Pensa Davi, o cara que mais pisou na bola, o cara que mais fez coisa errada, mas ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus, porque não era pela observância completa e total da lei de Deus, mas ela era pela fé no Cristo
que haveria de vir. E agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, né, nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. No Cristo Jesus que já veio revelar o seu amor, a sua vontade e os seus propósitos para cada um de nós. Então nós somos salvos mediante a fé no Cristo que já veio. Então nós não precisamos mais, né, fazer penitências, jejuns, autoflagelos. Nós não precisamos mais virar monges. Nós não precisamos dar esmolas, distribuir cestas básicas aos pobres para comprar o favor de Deus, para sermos salvos, porque Cristo já pagou o preço pela nossa salvação. E aí não que a gente não precise mais fazer essas coisas, mas agora todas essas coisas elas vão ser o quê? Sintomas de um homem e de uma mulher que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então agora, por eu ter sido salvo, por eu ter sido alcançado pela graça de Deus, então eu vou distribuir cesta básica, então eu vou ajudar o meu próximo, então eu vou ser um melhor funcionário, então eu vou entregar um melhor serviço, um melhor produto, então eu vou abdicar das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos, para agradar a Deus por aquilo que Ele já me deu, e não por aquilo que eu possa receber de Deus ainda. Então agora, eu sou salvo, é pela graça, para as boas obras. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo pela graça, para as boas obras. Efésios 2:8 vai falar isso, olha. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queria chamar os meninos do louvor para a gente encerrar. Agora nós entendemos que nós fomos salvos por Cristo Jesus pela graça, para as boas obras. E fazer as boas obras é sintoma de uma pessoa que foi salva por Cristo Jesus. Então não use da desculpa de que a lei de Deus ela é muito difícil de ser cumprida, eu não vou conseguir cumpri-la, mas agora nós devemos nos esforçar para cumprir toda a lei de Deus. A gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai pisar na bola, isso faz parte, mas no nosso coração haverá uma fome, uma sede em querer obedecer a Deus, em querer cumprir todos os seus propósitos, todas as suas leis, tudo aquilo que Ele deixou. Então eu vou me esforçar, eu vou fazer o máximo para poder o quê? Obedecê-lo. Porque em 1 João 2:3, versículo 6, ele fala, olha, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Quer conhecer a Deus? Obedeça. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. E agora, se a gente cair, se a gente pisar na bola, se a gente pecar, nós ainda temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, que intercede por nós. Romanos 6:23 fala, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós vamos colher muitas vezes as consequências das escolhas ruins que a gente fez na vida. Se você atravessar o par e matar alguém, você vai responder por isso perante a sociedade. Você vai cumprir uma pena, você vai ter que pagar alguma coisa. Mas em Cristo Jesus, hoje, se você escolher, se você optar por se entregar a Ele completamente, não importa aquilo que você fez ao longo de sua vida. Não importa aquilo que você ainda vai fazer daqui para frente. Porque o preço já foi pago em seu favor, em nosso favor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós só temos essa chance, essa oportunidade,
em duas ocasiões. Ou até quando Jesus voltar, ou até no dia da nossa morte. Nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. De chegarmos diante de Deus e pedirmos perdão. E reconhecermos que Ele é o Senhor da nossa vida. Então feche seus olhos aí. Coloque sua vida diante de Deus.